Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo de presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e celebrar a nossa tão querida odontologia. Nesse programa, eu compartilho com vocês as estratégias para que vocês possam transformar o Instagram de vocês em um perfil comercial, um perfil profissional, sempre com ética e sem desperdício do seu tempo. Eu sou Daniel Maranhão, professor universitário, apaixonado pela odontologia, que vive há mais de 20 anos essa odontologia e há mais de 10 anos vem se dedicado a formar novos dentistas. E tudo que eu mais quero aqui dentro desse meu perfil é ajudar os colegas, é ajudar a odontologia a se tornar cada vez melhor. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa dependência, em muitos casos, daquele boca a boca para atrair paciente, né? Eu percebo que durante muito tempo essa foi sempre indicada como uma das maiores fontes de paciente para a gente dentro do nosso consultório, né? Eu me lembro de aulas que eu tive na graduação, né? Eu tive uma aula de marketing, né? Quem aí teve aula de marketing, comenta aqui embaixo para eu saber em que mais lugares a gente teve alguma coisa. Eu tive uma aula de marketing que eu não posso chamar assim tanto assim de uma aula de marketing, mas o título da aula era esse. E o conteúdo da aula foi basicamente explicar para a gente que a odontologia tinha certas necessidades, que a odontologia tinha certas peculiaridades e que eu deveria estar atento porque existiam tipos de indicações que faziam com que a gente tivesse, de repente, um maior ou menor sucesso com pacientes, né, com atração de pacientes para o nosso consultório, mas que basicamente, como era tudo muito acadêmico, né, e nós estamos falando aí do ano de 99 ou 2000, provavelmente eu tive essa aula. Quando a gente fala mais ou menos do que se vivia naquela época, o acesso à internet, o acesso à internet de banda larga, então nem se fala, mas era uma coisa muito incipiente, né? Era algo que estava muito no começo. A gente não tinha noção do poder que a internet teria hoje em dia. Se alguém me falasse o que a gente pode fazer hoje, como a gente pode compartilhar coisas hoje, eu provavelmente não acreditaria naquela época. Apesar de ser alguém que sempre gostou muito de tecnologia, sempre gostou muito de seguir para essa área tecnológica de informática, enfim. Sempre achei computador uma coisa muito fascinante, mas de qualquer forma era alguma coisa meio distante, né? E eu me lembro muito bem que as duas principais fontes de atração de paciente particular naquela época, naquela aula, eram indicação profissional, que tinha um peso bem grande, você ser indicado por outro profissional, e indicação boca a boca. Então, eu comecei a minha carreira entendendo que eu deveria ser cada vez mais um melhor profissional para que outros profissionais decidissem me indicar e para que os meus pacientes gostassem tanto, mas gostassem tanto daquilo que eu estivesse fazendo para eles, a ponto deles propagarem que eu existia, que eu fazia tratamento melhor ou mais, sei lá, enfim, o diferencial que eles enxergassem em mim. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. No início da minha carreira, a minha noção de marketing, a minha noção de gestão, não é nem que ela era zero, ela era abaixo de zero. Eu percebo essa mudança acontecendo, eu percebo isso até porque a gente conversa com os alunos hoje em dia sobre isso, né? Eu particularmente converso com os alunos sobre isso hoje em dia e eu já começo a colocar aquela sementinha na cabeça deles já desde a graduação. Uma sementinha que foi plantada ali mais ou menos, mas não foi adubada, não foi regada durante o tempo na minha cabeça. Então eu tive muita dificuldade no começo da profissão
com relação a essa coisa de atrair paciente, com essa coisa de ter paciente, por conta de não ter tido essa noção, né? Eu tenho noção disso hoje. Eu me lembro até hoje de uma das primeiras aulas de marketing que eu fiz já depois de formado. E aí nessa minha aula de marketing que eu fiz depois de formado, o professor que estava lá falando, né, o palestrante, ele fez a seguinte pergunta: o que é o seu consultório para você? Como você define o seu consultório? E eu tive uma dificuldade tremenda de explicar o que era o meu consultório. Meu consultório é meu consultório. Eu não conseguia enxergar o meu consultório como um negócio. Olha isso, gente. Para mim, o meu consultório é como se fosse uma extensão minha naquela época. O que é o seu consultório? Pô, é o lugar onde eu exerço a minha odontologia, onde eu faço o que eu amo. Pronto, era basicamente isso que eu conseguia falar. Eu não conseguia ter o discernimento, o entendimento de que aquilo era um negócio e de que aquilo deveria dar lucro, por exemplo, de que aquilo deveria ter processos, de que aquilo deveria ter um controle de caixa, um controle de estoque, um controle de coisas que eu jamais pensei. Para mim era chegar e atender e ir embora. Eu tive uma sorte danada, mas assim, acertei na loteria. Por quê? Porque a minha esposa, que também é dentista, adora isso. Adora gestão, adora administração. E eu pude, durante muito tempo, não me dedicar a isso. Assim, ela participava comigo, ela me explicava, ela falava para mim as coisas que estavam acontecendo, eu participava nesse momento, mas eu confesso que para mim era uma coisa que eu não gostava de ouvir. Era um assunto que não me apetecia, não me agradava. Por que não me agradava? Porque eu queria falar de odontologia, eu gosto de odontologia, eu gosto de fazer dente. Eu gosto de ver as pessoas se transformarem. Isso era o meu tesão naquela época. Era isso que eu queria saber. Era sobre isso que eu queria falar, era sobre isso que eu queria viver. Era aquilo que eu queria viver. Mas não dá. A odontologia, ela demanda da gente outras coisas. Ela demanda da gente um outro tipo de conhecimento. Ela demanda da gente saber ter pacientes para poder exercer isso que eu gostava. Naquela época a gente tinha muito pouca estrutura de rede social, de internet, ainda engatinhando ali o Orkut como rede social, que a gente ainda nem entendia direito que funcionava. Deixa lá o depoimento. Eu já falei o ano que eu estava, então não tem problema me denunciar a idade com relação a isso, mas você ia lá, você colocava testemunho, criava comunidade disso, tinha já um embrião aí do que viria a acontecer, mas nem perto daquilo que a gente vive hoje. Então, naquela época, o que se tinha de oportunidade para tentar trazer mais pacientes eram caminhos que ou eu não gostaria de trilhar, ou caminhos que não tinham tanto resultado. Essa aqui é a verdade, né? Quais eram esses caminhos? O caminho que eu não gostaria de trilhar era me credenciar a algum plano, porque eu acreditava que eu não conseguiria exercer a minha odontologia, a odontologia que, do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre idealizei, não era possível de ser exercida atendendo plano, atendendo convênio. Então esse caminho era um caminho que eu não queria seguir. E o outro caminho, que era um caminho que não tinha tanto resultado, era usar uma mídia. Eu não tinha dinheiro para investir muito, tá? Então eu não podia, por exemplo, fazer uma publicação paga numa revista do tipo Plástica e Beleza, que era uma revista onde tinha uma visibilidade grande, onde você conseguia mostrar seu consultório. Eu não tinha condições financeiras para fazer isso. Estava em início de carreira, quebrado, tentando trabalhar para os outros para conseguir me bancar, para bancar consultório. E essa é a realidade de muita gente. A gente sai, nem sempre a gente sai ali com o consultório montado, com o pai podendo montar todo o consultório do jeito que a gente sempre sonhou. Pelo contrário, né?
é fruto de suor, de trabalho nosso mesmo para conseguir, na maioria das vezes. E isso aconteceu comigo. Para poder montar o consultório, a gente teve que batalhar, tive que trabalhar aqui, trabalhar ali. E quando chegou lá na hora de fazer o consultório, para trazer os pacientes para dentro, que as nossas opções eram: o primeiro que entra, você tem todo o tempo do mundo, o que você faz? Você mima. Nossa senhora, não tal, e você escuta e fala isso e aquilo outro, explica e faz, acontece. Para quê? Para tentar estimular aquilo que eu tinha ouvido lá falar, que era o que funcionava, que era o que ia me ajudar a encher minha agenda, que era estimular o boca a boca. Mas, gente, sejamos bem sinceros. Qual é a velocidade desse boca a boca? Já pararam para pensar nisso? Para que o boca a boca acontecesse, ou quando ele acontece, né, para ser mais, porque ainda continua acontecendo, né? Mas como funciona, né, isso? O funcionamento do boca a boca é assim: o cara tem que sair do teu consultório extremamente satisfeito e tem que existir uma oportunidade para que ele fale sobre você para outras pessoas, certo? Porque é assim que vai, ele vai indicar, é a indicação de alguém que passou por você para outras pessoas. Agora, vamos lá. Com que frequência você conversa sobre um assunto como odontologia, por exemplo, para indicar, você não, que você é dentista, mas com que frequência você acredita que as pessoas que são leigas conversam sobre odontologia para falar assim: ah, não, ó, eu fiz uma restauração aqui com o dentista tal, e aí, quem quiser, ó, tá aqui o cartão dele. É assim que funciona? Não é. Então, precisa ter o momento certo, a pessoa tem que ter intimidade com aquela para falar. Por exemplo, você fez uma reabilitação estética, né? Vamos lá que você fez uma reabilitação estética, é uma coisa que traz impacto. Então, quando as pessoas forem falar sobre, elogiar aquele trabalho ou elogiar o sorriso daquela pessoa, aquilo pode fazer com que a pessoa: ah, esse aqui eu fiz com o Dr. Daniel, olha, inclusive se você estiver precisando, eu posso te passar o contato dele, e tá aqui o cartão, ou tá aqui, ó, veja só, anote o telefone dele, isso eu estou pensando lá atrás, tá? Lembrando do lado de trás. Hoje em dia, o que acontece? Olha, fiz com o Dr. Daniel, olha, tá aqui o Insta dele, pode dar uma olhada, tal, e a gente vai chegar nesse ponto. Mas percebe que tem que existir um preâmbulo para essa conversa, né? Ela tem que começar. Precisa ter um motivo para essa conversa começar. Essa conversa ela não simplesmente é que você não sai andando na rua e fala: olha, o seu sorriso não está legal. Como o seu sorriso não está legal, eu vou indicar para você um dentista. Tá aqui, pega o cartão dele. Isso é até deselegante, né? Você não vai falar para as pessoas na rua, apesar da gente morrer de vontade de fazer isso, mas a gente não sai falando para as pessoas na rua assim: ó, você deu uma reparada aí que o seu sorriso não tá dos melhores não, viu? Eu acho que você está precisando de um dentista. Tô aqui meu cartão. Eu sei que você morre de vontade de fazer isso, assim como todos nós, todos os dentistas praticamente, a gente tem essa vontade, mas a gente não pode fazer isso, né? Não seria nem ético da nossa parte, né? Mas você entende que nem sempre também é todo o procedimento que é passível desse boca a boca funcionar de uma maneira tão legal assim? Vamos pensar que o cara foi lá fazer uma manutenção lá, uma profilaxia. O cara foi lá, fez a profilaxia contigo e tal. Quem é que vai reparar que ele fez a profilaxia? Para iniciar a conversa, para depois ele poder ser indicado. Entende que depende de muitas variáveis. E aí tem um outro ponto negativo dessa história. Qual é o ponto negativo dessa história? Essa pessoa, ela vai propagar isso não para muitas pessoas. Porque ela não vai chegar no almoço de domingo da família, no almoço de domingo com os amigos, no churrasco com a galera, e vai sair falando: ó, pessoal, 1 minuto da atenção de todo mundo aqui, porque eu preciso falar uma coisa. Então, eu fui no dentista. Não existe isso. Isso não acontece. Ele não vai sair falando para um monte de gente. Esse boca a boca vai acontecer pontualmente para uma
ou outra pessoa. Numa mesa de amigos, alguém comenta, essa pessoa que está interessada, que demonstra interesse, que vai receber a atenção, que vai receber a indicação. Não é todo mundo que vai receber essa indicação, não vai sair falando para todo mundo sobre o que está acontecendo. A gente precisa entender que essas duas limitações do boca a boca acabam fazendo com que isso aconteça com que vai ter resultado? Vai, existe o resultado do boca a boca, mas esse resultado ele vai ser muito mais demorado para acontecer. Então, é muito importante que a gente entenda que, apesar do boca a boca ser efetivo, ele é demorado. Ele demanda de você paciência e um longo prazo para ter resultado. Ah, mas se você está falando aí que o boca a boca, então, demora, não sei o quê, o que é para fazer, então, já que o boca a boca funciona? O que eu quero te propor aqui, eu dei um mini spoiler ali atrás, é justamente você entender que hoje em dia a ferramenta melhor para você se divulgar está aí na palma da sua mão. A ferramenta melhor para a gente se divulgar hoje em dia é o Instagram. É a ferramenta que as pessoas usam para consumir certas coisas, consumir conteúdo, saber sobre as outras pessoas. É como se fosse um portfólio seu quase. Então, lembra que eu falei, hoje em dia como funciona? As pessoas não podem andar mais com cartão de visita, cartão profissional para você entregar para os amigos. Você não dá um cartão para o seu paciente entregar para alguém. Antes a gente fazia isso, indica para um amigo se você gostou do seu serviço, não sei o quê. Hoje em dia, se o cara vai lá, faz essa conversa, você passa direto no Instagram da pessoa. Olha, eu comi um bolo maravilhoso esses dias. Quer saber onde é? Tá aqui o Insta do lugar, pra você conhecer. Ah, tomei um café num lugar super legal. Toma. Ah, gostou do meu sorriso? Foi nesse dentista aqui, vou te mandar o arroba dele aqui, vou te mandar o Insta dele aqui. É assim que as coisas estão funcionando hoje em dia. Não adianta a gente querer lutar contra isso. Quando a gente tenta lutar contra a maré, a gente tenta lutar contra esse movimento que já é real e que não tem motivos pelos quais a gente lutar contra, ainda mais, né, se a gente for usar as redes sociais de uma maneira íntegra, se a gente for usar o Instagram de uma maneira ética, não tem por que fugir dele. Ele é uma ferramenta. O mau uso da ferramenta vai acontecer, mas a ferramenta em si não tem problema nenhum, pelo contrário, ela é uma excelente ferramenta. A gente acaba culpando a ferramenta pelo mau uso que as pessoas fazem dela, ao invés de entender que a ferramenta em si não tem problema nenhum. A gente prefere culpar a ferramenta do que culpar as pessoas, do que culpar a odontologia, do que culpar os dentistas que fazem mau uso, que mercantilizam a odontologia, que fazem tudo aquilo que a gente já sabe. Porque a culpa da odontologia estar onde está, a gente sabe de quem é. É nossa. É da própria odontologia. A gente quer culpar outros, mas a gente sabe que a culpa é nossa no fundo, né? A gente gosta de usar a teoria Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Mas a gente sabe que a culpa é um pouco nossa. Um pouco não, é nossa. É nossa. A gente tem que assumir isso. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga evoluir, né? Assumir que a gente errou como odontologia, que a gente precisa evoluir, a gente precisa dar um passo à frente, a gente precisa mudar. E essa mudança passa por entender que a ferramenta não é o problema. O problema está em quem usa a ferramenta de maneira errada. Quem usa a ferramenta de uma maneira antiética. O que não é o nosso caso, porque a gente está querendo aqui entender como usar o Instagram de uma maneira ética, como usar o Instagram sem perder o tempo, como usar o Instagram para trazer esses pacientes para dentro do nosso consultório. Então veja, ao invés de eu investir em um boca a boca que eu não tenho certeza do resultado, que eu tenho um alcance pequeno e que eu tenho uma demora maior, né, um tempo de espera de resultado maior, o que eu faço? Eu vou lá e uso o meu Instagram para alcançar mais pessoas, para mostrar esse meu serviço para mais pessoas, sem esse intermediário que precisa ir lá falar do boca a boca.
Ah, mas aí, se você faz isso, parece que você está só vendendo serviço e você não tem a interação pessoal do boca a boca. Tudo bem, mas existem alternativas para isso. O que o boca a boca é? Se você for parar para pensar, o boca a boca nada mais é do que um cliente satisfeito, um paciente seu satisfeito, falando para outra pessoa que ele ficou muito satisfeito e que ele indica o seu serviço, certo? Por que não gravar um vídeo disso? Colocar no seu Instagram? E aí você, ao invés de atingir só o círculo de amigos dessa pessoa, você vai atingir quantas pessoas o seu perfil alcançar. Seja de maneira orgânica, seja inclusive patrocinando isso. Qual é a vantagem aí? Velocidade, aumenta muito mais. O que antes esse boca a boca precisava, né? Da oportunidade, precisava da disponibilidade das pessoas, agora não, agora está aí na palma da sua mão, aparecendo para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Você pode turbinar uma postagem, por exemplo, aparecer para mais pessoas, com cerca de R$30, por exemplo, um pacote fechado, você consegue aparecer para até 4.000 pessoas, por exemplo. Acho que é um pouquinho mais rápido, né? Se dessas 4.000 pessoas, as pessoas se identificam com essa outra que está dando o depoimento, a pessoa se conecta ali, ela se vê naquela outra pessoa, ela tem muito mais chances de querer conhecer o seu serviço, de conhecer o seu trabalho, de conhecer você, de saber o que você tem para proporcionar para ela. Então, a primeira coisa que a gente ganha é em velocidade. A segunda coisa que a gente ganha é em volume. Porque eu estou aparecendo para mais gente, mais rápido. Porque eu não preciso esperar a ocasião certa de estar com os amigos para que alguém veja. Não. O cara gravou o vídeo, você posta, a pessoa está na rede. Uma hora alguém vai ver. Uma hora vai aparecer na frente das pessoas que você quer. Você vai aprender a fazer isso. A fazer isso aparecer na frente das pessoas. Fazer aparecer na frente das pessoas similares àquela, inclusive. Então fica uma dica já aqui. Quando você for pegar depoimentos, tente ter depoimentos que sejam depoimentos feitos por mulheres jovens, homens jovens, mulheres de meia idade, homens de meia idade, homens mais velhos, mulheres mais velhas, dos dois. Por quê? Porque eu vou me identificar com quem seja parecido comigo. Você vai se identificar com quem for parecido com você. Cada um vai se identificar com quem é parecido consigo mesmo. Então a gente tem que entender que a conexão, ela normalmente acontece entre quem é semelhante um ao outro. Então eu me vejo ali com os mesmos problemas daquela pessoa, com os mesmos desejos que aquela pessoa tinha, com as mesmas vontades, com as mesmas objeções. Eu estou me enxergando ali. E se esse depoimento gerar conexão com alguém, a pessoa vai sentir empatia por quem está falando, vai se colocar no lugar de quem está falando e vai falar, poxa, eu podia também passar por essa mesma transformação. Eu podia também ter esse mesmo resultado no meu sorriso. Eu podia também conseguir isso. E quando você chega nesse ponto de, se eu também poderia conseguir isso, a pessoa se sente estimulada a procurar você. E aí o seu perfil vai estar mostrando o quê? Que você sabe fazer, que você faz com frequência, que você tem expertise nisso, que você sabe as soluções e que você sabe conduzir casos como o dessa pessoa. Então veja, nada mais é do que um boca a boca turbo, um boca a boca 2.0, como você queira chamar. Por quê? Não deixa de ser paciente conversando com potencial paciente, só que via seu perfil. Então, esse é o caminho mais rápido para você conseguir se livrar dessa dependência do boca a boca que existiu durante muito tempo. Porque quando você
cria um conteúdo de qualidade na sua rede, você prepara o seu Instagram todo com um conteúdo de qualidade sobre o assunto que você quiser, o assunto que seja aquele que seja mais importante, que seja um carro-chefe no seu consultório, por exemplo. Então vamos supor aí que a gente vai falar sobre... vamos falar sobre cirurgia. Por quê? Porque os cirurgiões sempre me perguntam uma coisa. Você que é da dentística, é fácil, mostra antes e depois que você consegue mostrar as transformações que você faz. E realmente, né, se você é cirurgião, salvo algumas cirurgias ortognáticas onde você vê a mudança, né, do perfil da pessoa, a cirurgia tradicional de uma exodontia, por exemplo, de terceiro molar, não é alguma coisa assim muito bacana de mostrar, né? Nem ética seria mostrar, mas de qualquer forma é uma coisa difícil de mostrar, não é uma transformação em si, né? Então os antes e depois são mais difíceis para quem trabalha nessa área. Mas será que não tem o que fazer? É claro que tem. Você vai preparar o seu perfil como? Você vai mostrar a importância de cuidar, por exemplo, dos terceiros molares, de diagnosticar. Tem gente que nem sabe que tem terceiro molar. Se ele está lá, se ele está incluso, se ele não está incluso, está impactado, não está impactado, se ele precisa ser removido, quando é que precisa remover, quando que não precisa. Então você vai criar conteúdo mostrando para as pessoas sobre a cirurgia é tranquila, a cirurgia é feita com medicação, com anestesia, que a pessoa não sente dor, o processo é tranquilo, o pós-operatório envolve um pouco de inchaço, mas aí você pode brincar, mas você vai tomar sorvete, vai tomar açaí, você pode usar até uma coisa um pouco mais descontraída. Mas o que vai fazer toda a diferença de verdade, o que vai fazer toda a diferença nesse momento, é quando você mostrar a transformação pelos olhos de quem sofreu a transformação. Então, se você tem pacientes que saem do consultório e falam, mas já? Nossa, foi tão rápido, eu não senti nada. Esse tipo de coisa é sensacional para você documentar. Porque qual a principal objeção de quem vai passar por uma cirurgia? É o medo, né? É o medo de sentir dor. É o medo de ser desconfortável, é o medo de ser ruim o processo. E quando você mostra por A mais B que você sabe fazer, que você tem conhecimento e que as pessoas que fizeram com você são pessoas que estão mostrando ali, estão dizendo, estão falando ali, foi muito tranquilo, a mão dele é muito leve, é muito sossegado, uma pessoa calma, preparada, enfim, aquilo que as pessoas forem espontaneamente falando a seu respeito. Eu achei que eu ia sofrer, eu achei que eu ia sentir dor, mas não doeu praticamente nada, não inchou praticamente nada, ele me deu todo amparo, todo cuidado, me deu o próprio telefone para se precisasse de algum problema falar comigo, me senti muito seguro, Esse tipo de coisa é extremamente importante para quem está passando por esse processo. Porque a pessoa vai entender que, eu tenho todos esses medos, eu tenho tudo isso, mas essa pessoa aqui que é igual a mim, ela está me falando justamente que todos os meus medos, todos os meus receios, tudo aquilo que são objeções para mim hoje, são coisas que eu não preciso me preocupar. E por que eu não preciso me preocupar? Porque esse profissional toma todos esses cuidados. Eu não me preciso me preocupar, mas com esse cara, porque esse cara é o cara que tem aqui toda essa casuística, todas essas pessoas falando que ele faz bem, que ele faz direito, que ele cuida bem, que ele tem cuidado, que conseguiram fazer isso com muito conforto, com muita tranquilidade. Esse é o boca a boca online, que você está fazendo usando o seu perfil. Então, para a cirurgia é um caminho. A gente pode passar para outros, né? Você tem várias situações em que o antes e depois, por exemplo, já pode te ajudar muito a atrair os pacientes nesse sentido. O cara quer aquele resultado, ele vê no seu perfil que existe lá antes e depois, existem alguns casos com antes e depois, ele já olha, se identifica com algum e, não, é isso que eu quero, ele faz o que eu quero, tá aqui, vou lá.
Mas não deixe, de forma alguma, mesmo que você faça esses casos de antes e depois, que você documente tudo direitinho, não deixe de colher depoimentos. O depoimento ele tem um lado humano que o antes e depois não tem. O depoimento ele traz a parte da empatia com o paciente, da conexão, do reconhecimento de quem está do outro lado da tela com quem está fazendo o vídeo, que faz com que essas pessoas tomem atitudes, com que as pessoas deem os primeiros passos para procurar você, porque elas vão se identificar nessa outra pessoa, vão se ver no outro. Tá? Então, não deixe de fazer. Esse é uma das armas mais poderosas que você tem para fazer essa atração de pacientes para o seu perfil, independentemente de qual seja a sua especialidade. Tá? Então, se você quer não depender mais de boca a boca, o futuro já chegou. Olha que bonita a frase feita, né? Quase nada clichê. Mas não, a verdade é que se você não quer depender de boca a boca, o que você tem que entender é que a rede social chegou para ficar. O Instagram chegou para ficar. Hoje é o Instagram, pode ser que daqui 10 anos não seja mais o Instagram, daqui 1 ano não seja mais o Instagram. Mas hoje em dia o Instagram é o lugar para você fazer isso. Hoje em dia o Instagram é o lugar onde você tem que compartilhar tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você realiza, tudo aquilo que você pode fazer pelas outras pessoas. E assim você vai aparecer cada vez mais para outras pessoas, vai aparecer cada vez mais para potenciais pacientes seus, e esses potenciais pacientes seus vão se conectar com conteúdos diferentes que você vai propor, que você vai postar, e esses conteúdos diferentes são aqueles que vão fazer com que você traga esses potenciais pacientes para o lado dos seus reais pacientes, tá certo? Então espero que eu tenha esclarecido, tenha te ajudado e que você comece a dar os passos aí para abandonar essa dependência do boca a boca e passar a usar seu Instagram de uma maneira profissional, atraindo mais pacientes para você, tá certo? Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo bate-papo de presença. Tchau, tchau!